Nós vamos cobrir hoje do capítulo 11 até o capítulo 16. Porque o último estudo foi no capítulo 10. Você lembra o assunto do capítulo 10? Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, nós falamos sobre os sacerdotes. Vou voltar aqui na Bíblia para vocês acompanharem. O capítulo de número 8, melhor dizendo, e capítulo 9, nós falamos do ministério do sacerdote. E aplicamos isso para a nossa vida, porque entendemos que, biblicamente, de acordo com o Novo Testamento, nós somos os sacerdotes. No capítulo 10, um evento trágico, a morte de Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, filhos de Arão. Eles trouxeram fogo estranho, e por isso foram punidos por Deus, por desobedecerem, por não seguirem a palavra de Deus, não obedecerem, por mostrarem-se irreverentes, por mostrarem-se desobedientes, por mostrarem-se rebeldes à direção de Deus, que era muitíssimo clara. Esses homens tiveram a punição exemplar. Deus estava mostrando a eles o quanto importava para Deus que os sacerdotes fossem santos, obedientes e tementes à palavra. Assim como também Deus requer de cada um de nós hoje, que sejamos obedientes e tementes à palavra. Por isso, esse incidente trágico veio a punição de Deus exemplarmente, para que todos os outros temessem também. E jamais ministrassem no tabernáculo de qualquer maneira, mas fossem sempre cuidadosos e zelosos na obra que Deus havia incumbido eles de fazer. No capítulo 11, até o capítulo 16, vocês vão encontrar uma série de leis, que a gente poderia dizer pequenas leis, pequenas orientações, diretrizes sobre assuntos diversos, que nós vamos enquadrar e vamos chamar de leis sobre pureza. Os estudiosos da palavra de Levítico, eles, na maioria deles, eles chamam essas leis de leis sobre a pureza. Poderia chamar pureza cerimonial, mas você vai perceber que todas as orientações aqui, as diretrizes, elas envolvem a vida como um todo. E eu fiz um pequeno síntese aí, por tópicos. Por exemplo, no capítulo 11, de 1 a 47, fala das imundícias dos animais. Depois das imundícias do parto, a mulher que dava à luz tinha que tomar alguns cuidados. Imundícias da pele, de igual forma, e imundícias da emissão, isso está relativo aqui às relações sexuais e à atividade sexual, e imundícias morais envolvendo diversos atos. Então, esses capítulos englobam uma série de coisas que Deus está orientando a eles que fizessem. Por que isso, hein? Por que isso? Como nova nação, eu estou na introdução agora do texto. Como nova nação, caminhando para uma nova terra, Israel necessitava de direção correta. Ainda não passaram um ano desde o Êxodo. E os padrões do Egito, bem como as suas práticas religiosas, ainda estavam vivos na mente deles. Muitos desses que estavam ali eram hebreus, por natureza, e eram mistos. Eram hebreus que haviam se casado com egípcios, e alguns eram egípcios que haviam aderido à nação hebraica. Então, você tem aqui
caminhando pelo deserto, uma nação, podemos dizer, mista em termos religiosos. Então você imagina, 400 anos no Egito, uma nação idólatra com costumes completamente diferentes e hábitos diferentes. Esse povo sai do Egito e começa, à medida que vai crescendo, formando uma nação. Porém, eles tinham costumes diferentes. Então agora Deus sente a necessidade de instruí-los para que eles tivessem um padrão de comportamento que honrasse a Deus e que lhes preservasse a saúde. Por isso eu coloquei nome no título aí desse tópico de saúde integral. Porque nesse texto você vai perceber que Deus está preocupado não é apenas com a vida espiritual, mas está preocupado com a saúde física também. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus não está muito preocupado com essas questões de saúde. Não, o negócio é cuidar da alma. Errado. Errado, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele é a habitação do Espírito. Só aí já é suficiente para a gente entender que nós precisamos cuidar do corpo, valorizar o corpo. Daí a necessidade de higiene, de cuidar bem do corpo, de modo geral, da saúde. Quando você cuida da sua saúde, quando você cuida do seu corpo, você está honrando a Deus. Amém? Isso é importante. Nós, como cristãos, deveríamos pensar bastante sobre isso. Então, Deus está aqui tratando dessas questões. Eu estou agora no tópico 1, fazendo alguns destaques. Levítico traz em sua inteireza a marca da inspiração divina. Meros humanos não poderiam ter formulado as leis e os regulamentos sábios e justos que nós encontramos aqui em Levítico. Os seus estatutos relativos à alimentação, doenças, quarentena, tratamento de cadáveres, revelam um conhecimento de fatos que os homens da medicina do mundo só vieram a conhecer milhares de anos mais tarde. Interessante isso aí, né? Você está vendo o que nós estamos afirmando aqui? Parou para pensar? Que aqui o povo de Deus está em grande vantagem, porque Deus está dando instruções para eles que a medicina não tinha a mínima ideia. Nem a nação egípcia, que era mais evoluída daquele tempo, tinha essa noção que Deus está passando para eles. Portanto, o Levítico tem essa característica de que essa lei, essa diretriz, ela vem direto de Deus. Não foi nenhum homem que levantou essas normas aqui. Deus mesmo se preocupou com os detalhes aqui. Vamos prosseguir aí. A lei de Deus sobre animais impuros para alimentação protegeria os israelitas durante a viagem. Ela os protegeria contra a triquinose provinda de porcos, a febre tifoide e paratifoide de certos tipos de peixes e infecções provindas de animais encontrados mortos. Estas leis práticas visavam orientar a religião e a vida deles, para que permanecessem como nação santa e atingissem e habitassem a terra prometida. Deus está aqui preservando o seu povo. A história mostra que os regulamentos fornecidos por Deus resultaram em os judeus levarem definida vantagem sobre outros povos em questões de saúde. Então, o primeiro ponto aqui que nós destacamos é essa preocupação de Deus mesmo com a saúde e com a preservação da vida, através dessas instruções. Por outro lado, essas proibições ajudavam a fortalecer a barreira entre os israelitas e as nações circunvizinhas. Irmãos, mais tarde vai ficar muito claro, tem alguns textos em Deuteronômio, por exemplo, que isso é muito claro.
o objetivo ou o propósito de Deus para a nação de Israel. Era mostrar às outras nações, revelar às outras nações a pessoa do nosso Deus. O propósito de Deus em formar Israel e preservar aquela nação era que eles fossem testemunhas para o mundo todo. Então, quando Deus dá essas leis, preserva a saúde deles, de alguma forma, Deus está diferenciando o seu povo. E deixando muito claro que havia uma diferença entre o povo de Deus e aqueles que não serviam a Deus, inclusive no aspecto de saúde, no aspecto de conduta, no aspecto de prática, no casamento, nas relações íntimas, no cuidado com o corpo, em todos os aspectos. Deus está aqui levando o povo a tornar-se diferente das outras nações. As pessoas iriam perceber, esse povo é diferente. Esse povo é diferente. Esse povo é diferente em todas as coisas. Até na saúde, até na conduta, nas práticas, eles são diferentes. Dessa forma, eles revelariam a Deus. É interessante, né? A gente tem uma ideia, às vezes, muito restrita do que é ser testemunha de Jesus. Às vezes a gente acha que para ser testemunha de Jesus, a gente precisa andar com a Bíblia debaixo do braço o dia inteiro, apontando o dedo para os outros e falando que se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Tem crente que é assim, não é? A ideia é que nós, com a nossa cultura e o nosso estilo de vida, forçássemos de uma maneira amorosa a consciência pagã a temer a Deus. Não é de uma forma forçada, enjoada muitas vezes, que tem uns crentes enjoados, não tem? Já conheceu uns crentes enjoados? Tem uns crentes enjoados. O povo foge deles. O crente não precisa ser enjoado para dar um bom testemunho, o cristão. Pelo contrário, ele é agradável. Isso não significa que você precisa negociar valores. Não precisa negociar valores. O seu estilo de vida vai forçar a consciência do outro. Sem você botar o dedo no nariz dele e falar assim, ó, você está indo no inferno, ou você vai para o inferno. Aliás, essa semana eu vi um vídeo muito interessante do pastor Paulo Júnior, uma coisa tão simples que às vezes a gente passa desapercebido, né? Ele estava dizendo, ninguém vai para o inferno. Vocês sabiam disso? Que ninguém vai para o inferno? Porque quem não tem Jesus já está no inferno. Às vezes a gente fala errado, né, Zé? A verdade é essa. Então, quando você dá um bom testemunho, a pessoa olha e vê assim, meu Deus, que vida é essa que eu tenho? Que vida mais medíocre que eu tenho? Então, esse era o propósito dessas leis aqui. Era de preservar o povo e de dar identidade a esse povo. É formar uma cultura. E que cultura maravilhosa, né? Que cultura maravilhosa de saúde, de valorização da vida. Ninguém mais que os cristãos, e aí eu já uso uma linguagem do Novo Testamento, tem o dever de valorizar a vida, de preservar a vida. Ninguém mais. Muito bem, queridos. Eu fiz uma síntese aí porque eu entendi que não havia necessidade de nós ficarmos destacando essas diversas leis. No entanto, gostaria de sugerir vocês que lessem essas leis aí depois em casa, que é interessante tomar conhecimento. Vamos para o ponto 2, capítulo 16. Agora eu vou ler alguns versículos com vocês. Capítulo 16. Lembra que Nadab e Abiú morreram? Deus então passa essas instruções gerais, e agora, novamente, Deus se manifesta a Moisés, dizendo, falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra.
porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Destaque, o que é propiciatório? Nós já vimos isso quando estudamos o tabernáculo. Não sei se, Carlos, você teria condições de conseguir uma imagem. Das imagens que você já tem aí no seu arquivo, tem aí o propiciatório, que é a tampa da arca. A tampa da arca era o chamado propiciatório. A arca era a arca da aliança. E o propiciatório era a tampa, é uma tampa de ouro, que tinha 2 querubins nessa tampa. Então, o propiciatório é símbolo de Jesus. Porque no propiciatório era salpicado sangue. E ali o Senhor se manifestava. Na tampa da arca, ele se manifestava. Não me pergunte como, eu não sei, a Bíblia não diz. Ele se manifestava ali. A gente não sabe. Mas Deus falava ali com Moisés, na tampa do propiciatório. E mais tarde, Jesus é comparado a esse propiciatório. Então, só para vocês entenderem bem aí, não sei, conseguiu, Carlos, alguma imagem? Se não conseguiu, está complicado, não tem problema. Eu sei que é difícil. Versículo 3. Entrará Arão no santuário, com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele túnica de linho, sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho, se cobrirá com a mitra de linho, são estas as vestes sagradas, banhará o seu corpo em água, e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará a sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, fará expiação por ele, tomará o sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre os chifres ao redor do altar. Vamos dar um tempinho aí só para a gente ver o que aconteceu até aí. Alguns destaques aí. Depois que o Senhor fala a Moisés, Moisés então fala
a Arão e traz a tampa do propiciatório. Obrigado, viu, Carlos? A tampa do propiciatório. Estão vendo lá os dois anjos lá sobressaindo ali, né? Isto. Isso aí é o propiciatório. Embaixo a arca da aliança. Aonde o povo ia, eles deveriam levar esses elementos. Isso ficava no Santo dos Santos, que era a última parte do tabernáculo, o lugar mais íntimo do tabernáculo. Ok? Muito bem, obrigado, Carlos. Então, você percebe que Deus fala a Moisés e faz Moisés Arão e faz Arão relembrar do que houve com os seus filhos. Embora estivesse muito vívido na memória dele, porque ele perdeu os 2 filhos de uma maneira trágica. Mas Deus faz com que eles se lembrem do cuidado que o sacerdote deve ter. Quando Deus fala para ele, olha, não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Então, a instrução reforçada. Antes de proceder à expiação, Arão deveria tomar cuidado de se vestir. Cada parte dessa vestimenta que vocês viram aí tem um significado espiritual para ele. Então, o que significa em linhas gerais? Que você não vai, Arão, oficiar no tabernáculo sem antes se preparar. Cada peça que ele punha da sua vestimenta fazia ele lembrar de um aspecto da obra de Deus e mais tarde de Jesus na vida dele e na vida do seu povo. Cada parte, o cinto, a veste, a coroa sobre a cabeça, enfim, todas as partes iriam fazê-lo lembrar. Imagine que era um exercício assim, até certo ponto cansativo, né? Que ele tinha que colocar cada parte daquela devagar, sem pressa, e pensando em tudo aquilo que simbolizava, e ao mesmo tempo lembrando que ele perdeu 2 filhos porque não foram obedientes ao Senhor. Vocês estão percebendo como Deus está fazendo questão aqui de inspirar temor? Medo é diferente de temor. Vamos deixar claro, eu estou falando temor. Deus está fazendo questão de inspirar temor. Entre muitas razões, a gente entende que nós precisamos disso, né? A nossa natureza pecaminosa tem a tendência fortíssima à desobediência. Tem a tendência fortíssima à acomodação. Nossa natureza pecaminosa tem essa tendência de se acostumar com as coisas sagradas. Não é? Se acostumar. E aquilo com o tempo pode perder significado para nós. Eu gosto de citar sempre o exemplo da ceia do Senhor, que ministramos todo mês. E a igreja não ministra a ceia todos os domingos, exatamente para evitar que a igreja caia no ritualismo. As pessoas às vezes me perguntam, que chegam para a igreja, pastor, por que é uma vez só por mês? Poderia ser toda reunião, não tem nada que proíbe. Isso é uma prática da igreja presbiteriana e, aliás, da maioria das igrejas. Primeiro domingo do mês. Se fosse no segundo, não teria problema, no terceiro, e se fosse 2 vezes por mês, não teria problema. De forma nenhuma. Mas a gente faz uma vez por mês para evitar que a gente caia no ritualismo e se acostume com as coisas sagradas. Todas as vezes que a gente pega o pão, toma o cálice, a gente pensar no que Cristo fez e deixar que isso inspire temor nas nossas atitudes, nas nossas ações. Essa era a ideia, que o sacerdote nunca poderia perder essa percepção. Nós que lidamos com as coisas sagradas, precisamos estar sempre atentos com isso, para não nos acostumarmos. Acostumarmos com transformar a atividade devocional em ritual. Fazer tudo, orar, com o tempo a gente sabe tudo que tem que falar na oração. Né? Sabe como começa, sabe o desenvolvimento, sabe o final.
E a gente acha que, às vezes, tem a tendência de achar que com as nossas palavras, nós somos até capazes de impressionar a Deus de alguma forma, não é? E aí a gente capricha. Termina, a gente fala assim, que oração bacana é essa, hein? Não é? Ou, às vezes, a gente fica na expectativa, meio na calada, né, de ser reconhecido por aquilo. Nossa, mas o irmão faz uma oração bacana, hein? Que irmão abençoado. Então, essa é uma... aqui, esse texto, para mim, entre outras coisas, mais uma vez, ele tem uma palavra muito boa para quem ministra na igreja, para quem exerce funções na igreja. Cuidado para não se acostumar com as coisas sagradas. Cada ação devocional precisa ser feita com a alma, com o coração. Aquela oração da hora do almoço, aquela oração que a gente faz quando chega na igreja, a nossa postura diante da realidade que se desenvolve numa reunião, tudo isso revela temor a Deus. Não é medo da igreja, não é medo do pastor que está lá e pode me chamar a atenção. Até porque muitas coisas a gente faz, ninguém vê, ou a gente pensa e aí realmente que ninguém sabe o que você pensou. Né? Você pode estar num culto, as pessoas olhando para você e falando assim, nossa, essa pessoa está concentrada. E você está lá de fora. Então, todos esses aspectos, gente, da nossa aproximação a Deus, do nosso culto a Deus, da nossa vida devocional, eles estão aqui, de alguma forma, retratados. O cuidado, o zelo que a gente deve fazer as coisas de Deus. E tudo com excelência. Tudo com excelência. Cada detalhe, detalhe por detalhe. Não pode errar. Percebem isso, irmãos? A Bíblia diz no Novo Testamento que tudo que Jesus fazia, ele fazia como? Vocês lembram desse versículo? A Bíblia diz que ele fazia tudo esplendidamente bem. Eu tenho uma mensagem sobre esse texto que eu falo para a liderança. Tudo ele fazia esplendidamente bem. Que coisa maravilhosa. Por quê, hein? Eu vou fazer as coisas para Deus bem. Por gratidão, por temor a Deus. Vamos prosseguir aí, vendo o desenrolar desse novo capítulo aí. Após essas instruções tão cuidadosas que deveriam ser observadas, você vai ver aí as instruções que se dividiam basicamente em dois aspectos. Arão deveria purificar a si mesmo antes de oficiar no tabernáculo. E segundo, ele deveria em seguida oferecer sacrifício pelo povo. Então, basicamente, as instruções se dividem dessas duas maneiras. Primeiro, cuida de você. Depois, dos outros. Vamos falar um pouquinho sobre isso, é importante, né? O que Deus está falando aqui para Arão? Arão, prepara, esteja preparado para que você possa ser usado. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E de onde nós recebemos o que nós vamos compartilhar com os outros? De Deus. Qualquer função que você exerça, testemunho que você vai dar, nós falamos aqui da importância, né, do testemunho, você só pode oferecer para as pessoas o que você tem. E se você não estiver em comunhão constante com Deus, bebendo dessa água, que João no capítulo 7 fala, né? Quem beber da minha água, será como um rio do seu interior, fluirão rios de água viva. Então você vem, bebe, recebe, e então de você vai fluir. Alguém aqui que ministra há muito tempo, os crentes mais antigos aí já se sentiram cansados em dar, em oferecer, em ministrar? Já passou por esse tipo de cansaço?
que você não tem muita paciência em ouvir, você não tem muita vontade de orar com os outros, você não tem vontade de ler a palavra. Isso é um tipo de um cansaço. Você já passou por isso? A palavra de Deus diz que nós estamos sujeitos a isso por causa da nossa natureza pecaminosa. Se você não estiver constantemente em comunhão com Deus, você pode chegar a experimentar essa sensação de vazio. Me convidar para falar, mas eu nem sei o que eu vou falar, eu estou precisando que alguém fale comigo. Já aconteceu isso, Belo? Comigo como pastor já. Pastor, o senhor vai pregar. Eu falei, nossa, tá bom de eu ficar em casa para alguém pregar para mim. E aí, meu irmão, quando isso acontece, você pode saber. Deus está falando assim, põe o joelho no chão, filho. Põe o joelho no chão que eu vou encher você. Você se esqueceu. Não é automático. Eu agora sou professor de escola dominical. Então, automaticamente, todo domingo vem uma unção nova, hein, Zé? Vem não, filho. Se você não, durante a semana, não pôr o joelho no chão e buscar essa bênção de Deus, o enchimento do Espírito, de alegria, a sua palavra vai ser uma palavra seca, sem óleo, vazia, e aquilo se tornará um peso para você. Aquilo se tornará um peso para você. Quando termina, você fala assim, meu Deus do céu. Acontece, gente, na vida da liderança isso. A gente não pode descartar isso, não. Nós temos que ser zelosos com isso. Se você não tiver vida com Deus, pode ser que você chegue um momento assim, eu não tenho nada para dar para ninguém. Eu vou falar o quê? Mas se você estiver em comunhão com Deus, a palavra vem, viu? Não, gente, olha, não tem erro. A palavra vem. Às vezes é uma palavra simples. E essa é a bênção. Deus pega a palavra simples e transforma ela em palavras poderosas. Eu me recordo que eu estava, acho que eu já contei isso para vocês, acompanhando um senhor da igreja, jovem senhor, acho que 40 e poucos anos, que estava preso, porque foi descoberto como traficante de drogas. Sentava no terceiro banco da igreja e não faltava uma reunião sequer. Era um dos membros da igreja mais assíduos. Terceiro banco, primeiro a chegar, último a sair, não faltava nenhuma reunião. Um traficante, não é esses traficantezinhos, não. Top, como diz o Daniel. Terceiro banco, simpaticíssimo. Família linda, maravilhosa. A filhinha parecia uma boneca. Até que um dia a casa caiu. Conseguiu enganar todo mundo por muito tempo, as pessoas por muito tempo, um dia a casa caiu. Foi preso, resumindo a história. A gente foi acompanhá-lo. E eu fui visitá-lo na cadeia, e isso foi por um longo tempo. A delegacia onde ele ficou preso um tempo era perto da minha casa, coisa de 200 metros da minha casa. Isso facilitava um pouco, porque quase que todos os dias eu ia lá, no horário da visita. Teve um dia que eu me cansei. E eu saí de casa, antes de sair de casa, falei, Senhor, eu não tenho mais nada para falar com ele. O que eu vou falar, Senhor? Não tem mais nada para falar com ele, não. Eu já usei todos os argumentos para convencer ele, para ele aceitar Jesus, porque eu não estou vendo outra solução. É Jesus mesmo. E 1000 coisas passavam na minha cabeça, porque era um homem que ouvia a palavra. E era um cara que não rejeitava a palavra, não. Ele ouvia e manifestava alegria. Eu falei, gente, meu Deus, o que eu vou falar para uma pessoa dessa? Aí um dia eu saí de casa e falei, Senhor, eu não sei o que eu vou falar. Então, daqui até na delegacia, o Senhor me dá uma palavra, porque senão eu só vou chegar lá e vou orar com ele. Até minha oração eu não estou acreditando nela. Estava cansado. Porque isso desgasta demais a gente. E depois o delegado começou a desconfiar de mim, achando que eu fazia parte da gangue.
porque eu ia muito lá. E ele disse para um advogado amigo meu que estava de olho em mim, que achava que eu fazia parte do tráfico lá. Tenso. Aí, cheguei lá, falei assim, meu irmão, eu só vim aqui hoje para orar com você e para dizer a você que o que você está fazendo é pecado. Pecado contra Deus. Meus irmãos, o homem danou a chorar, se quebrantou, entregou a vida a Jesus ali. Nem eu acreditei. Eu falei, Deus, mas era só isso? E eu, Senhor, eu fiz tanto curso, não adiantou nada. Qualquer um poderia falar isso, Senhor. Mas é unção, gente. É unção de Deus. Que a gente não sabe explicar muito, não. É unção. Você não precisa falar coisa muito bonita, não. Mas se Deus estiver no negócio, se estiver em sintonia com Ele, a palavra simples vai causar um impacto violento. Aquele homem entregou a vida dele a Jesus, hoje ele dá testemunho por tudo quanto é lugar. É pastor, grande amigo meu, amigão. De vez em quando ele me passa uma mensagem dizendo assim, estou no monte orando pela sua vida. Eu falei, ô, benção, continua aí. Simples expressão. Agora, é desafiador para nós que ministramos na igreja, porque você está aos pés de Jesus constantemente, não é brinquedo não, gente. Esse é o nosso trabalho. Então Deus está falando com Arão, em palavras muito simbólicas, isso que eu estou falando para vocês. Arão, você tem que se preparar. Você tem que se preparar, porque a sua missão é uma missão árdua. Você vai você vai interceder pelo povo, você vai oficiar o povo. Não é fácil não, Arão. Se prepara. Então, queridos, Arão deveria trabalhar nessas duas linhas. Primeiro, enquanto eu me purifico, eu também sou usado por Deus na obra. Em seguida, há uma coisa interessante aí. O que eu falei para vocês está aí no ponto 2, capítulo 16, versículo 32 e 33. Está aí na parte, no ponto 2. E o sacerdote fará expiação, espiará o santuário, também espiará toda a congregação e o altar. Semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. O capítulo 16, que nós estamos vendo aqui os detalhes dele, é o capítulo que vai nos falar sobre o dia da expiação. Então, os detalhes que se seguem aí vão mostrar para nós como que seria esse chamado dia da expiação. Então, vocês vão ver aí, por exemplo, capítulo 29, 16, 29. Eu não li todo o capítulo para não ficar tão cansativo para vocês, mas o que eu estou falando está aí no versículo 29, 16, 29. Isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês. Olha o que eles vão fazer. Afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E sábado, de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote, no lugar de seu pai fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação. Agora presta atenção, queridos, olha aí. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isso vos será por estatuto perpétuo.
para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel. Por causa de quê, gente? Por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui, vocês estão vendo uma coisa diferente do que nós vimos até agora. Porque as instruções para esse ritual, elas deveriam acontecer uma vez por ano só, naquilo que mais tarde era chamada Festa da Expiação. Uma vez por ano. Aqueles sacrifícios que nós vimos até agora, eles eram feitos durante a rotina normal do povo. Existia uma liturgia de horário e de dias em que aqueles sacrifícios eram feitos. Mas uma vez por ano, era uma festa diferente. Uma vez por ano, eles se reuniam e eles deveriam estar atentos a isso. Purificar o santuário, que foi usado durante todo o ano, purificar o sacerdote, que oficiou durante todo o ano, purificar o povo, que também prestou sacrifício durante todo o ano. Mas por que, então, essa preocupação de fazer tudo que foi feito durante o ano? Porque, eventualmente, poderia ter ficado alguma coisa para trás. E, então, esse ritual estaria, então, de certa forma, compensando aquilo que não foi feito. Interessante essa ideia, não é? É como se você separasse um final de semana, um dia por ano, e separasse aquele dia e falasse, hoje vai ser um dia que eu vou consagrar, e durante esse dia eu vou relembrar tudo que aconteceu durante o ano, tudo que Deus fez durante o ano, os meus problemas, os meus desvios, os meus pecados, os eventos desagradáveis. Eu vou relembrar isso, vou confessá-los a Deus, vou perceber como Deus tratou isso na minha vida, como que eu estou dentro disso aí. Vou agradecer a Deus, vai ser um dia especial de gratidão a Deus. É como se nós fizéssemos isso, entendeu? Passássemos em revista a nossa vida durante todo o ano, uma vez por ano. Um exercício interessante, né? É uma coisa semelhante, assim, mais ou menos, com aquilo que a gente costuma fazer aqui na virada do ano. Eu gosto de pensar no culto de final de ano assim, um momento de gratidão a Deus. Aí você faz uma retrospectiva. E na retrospectiva tem coisas boas e coisas ruins. As coisas ruins você lamenta, confessa a Deus, mas sente o tratamento de Deus. As coisas boas você se alegra, agradece a Deus e faz uma perspectiva para o próximo ano. Assim era o dia da expiação. Essa era a ideia. Vamos pensar um pouquinho mais aqui. Por que era necessário isso? A palavra expiação vem do original hebraico kippurim, que deriva de outro vocábulo hebraico kapar, que significa cobrir. Comunica a ideia de cobrir o pecado mediante um resgate, de modo que haja uma reparação ou restituição adequada pelo delito cometido. Então, aquele sacrifício, se porventura faltou alguma coisa aí para trás, aquele sacrifício iria compensar o que faltou. A necessidade de expiação surgiu do fato que os pecados de Israel, caso não fossem expiados, sujeitariam os israelitas à ira de Deus. Se ficasse alguma coisa para trás, eles estariam debaixo da ira de Deus. Então, está vendo aqui a preocupação com a santidade? Por conseguinte, o propósito do dia de expiação era prover um sacrifício de amplitude ilimitada por todos os pecados que, porventura, não tivessem sido expiados pelos sacrifícios oferecidos no decurso do ano que findava. Dessa maneira, o povo seria purificado dos seus pecados no ano precedente, afastaria a ira de Deus contra ele e manteria a sua comunhão com Deus. Ponto 2. Por que era necessário esse sacrifício de expiação? Porque Deus desejava salvar a todos os israelitas, perdoar os seus pecados
e reconciliá-los consigo mesmo. Ele proveu um meio de salvação ao aceitar a morte de um animal inocente em lugar deles. Esse animal levava sobre si a culpa e a penalidade deles e cobria seus pecados com sangue derramado. Até aí, tranquilo, gente? Por que era necessária a expiação? Porque talvez tenha ficado alguma coisa para trás. Porque talvez tinha algum israelita rebelde que não fez as coisas direito durante o ano. E aí eles ofereciam esse sacrifício, que era um sacrifício de expiação ilimitada. Ele cobria qualquer pecado. Entenderam a bênção que está aí? A estratégia de Deus com o seu povo? Ao mesmo tempo, Deus mostra que, gente, eu estou fazendo isso para que ninguém fique fora da bênção. Estou fazendo isso para dar oportunidade. Esse sacrifício vai alcançar todos. Eu não quero que ninguém se perca, então estou dando mais uma oportunidade. Olha que coisa maravilhosa. Pois não? Arão. Porque Arão é um homem de Deus, né? Sim. E tudo que ele fazia respeitava muito ao Senhor, a expiação, ele estava envolvido nisso, do caráter de Deus. E eu fico pensando, além da dor de perda dos filhos, a vergonha, às vezes, diante de Deus, pelos atos dos filhos. Sim. O coração dele deve ter ficado muito triste e envergonhado, porque a vida toda foi voltado para obedecer, para andar com Deus, e de repente os filhos provocam a Deus e venham a ser consumidos. Eu fico pensando para esse pai, muito a tristeza que invadiu o coração, porque pense, você perdeu um filho e saber que ele não foi para Deus, por desobediência. É difícil. E ainda mais no culto passado, a gente viu aí que Deus deu uma ordem para ele difícil, né? Não desgrenheis o cabelo. Você não mostra que você está triste, não. Lava o seu rosto, penteia o cabelo e comparece na frente da congregação com a carinha boa. Porque senão o povo vai olhar para você e vai pensar que você está revoltado contra a justiça de Deus. E você é exemplo. Nós vimos isso quarta-feira. Foi bênção. Você queria falar alguma coisa? Levantou o dedo? Oi? Então tá bom. Olha o papai ali. Vamos lá. Cerimônia da expiação. A cerimônia, nós vimos a necessidade. Agora a cerimônia. Esse era o dia santo mais importante do calendário da nação de Israel. Nesse dia o sacerdote vestia as vestes sagradas, preparava mediante o banho cerimonial. Está voando aqui. Preparava mediante o banho cerimonial. E, em seguida, antes do ato de expiação pelos pecados do povo, ele tinha de oferecer um novilho pelos seus próprios pecados. A seguir, vão observando os detalhes. Ele tomava 2 bodes e sobre eles lançava sorte. Um tornava-se o bode do sacrifício, que iria morrer e o seu sangue seria derramado. O segundo tornava-se o bode expiatório. Sacrificava o primeiro bode, levava seu sangue, entrava no lugar santíssimo, para além do véu, e aspergia aquele sangue sobre o propiciatório, ao qual cobria a arca, tendo a lei divina que fora, contendo a lei divina que fora violada pelos israelitas. Mas agora que estava coberta pelo sangue, e assim que se fazia expiação pelos pecados da nação inteira. Agora, por último, o sacerdote tomava o bode que ficou vivo. Lembra que ele tomou 2 bodes. Um ele matou e aspergiu o sangue sobre o propiciatório. E o segundo, o que ele fez? O segundo continuou vivo. Ele pôs as mãos sobre a cabeça do bode e confessou os pecados de todos os israelitas. Em seguida, enviou aquele bode que deveria ser puxado por alguém que estava disponível para o deserto. Simbolizando isso, que os pecados deles eram levados para fora do arraial para serem aniquilados no deserto. Tranquilo aí? Amém ou não? Sim, aí Daniel, surge a questão, por que
o que esses 2 bodes significam. Quando eu leio esse texto assim, para mim é tranquila essa interpretação, mas, gente, quando você vai fazer pesquisa, tem gente que acha que esse bode que ficou vivo representa Satanás. E que quando o sacerdote colocava as mãos pelo pecado, as mãos e confessava o pecado, simbolicamente o bode levava sobre ele os pecados de todos. Eles entendiam que isso era uma forma de Deus castigar Satanás, depois, uma vez que Satanás era responsável original pelos pecados de todo o povo. Depois mandava ele para o deserto, ficar sozinho. Principalmente a doutrina que mais, a igreja que mais defende essa doutrina é a adventista do 7º dia. Se vocês fizerem uma pesquisa, eles são unânimes em defender que esse segundo bode significa Satanás. Agora eu fiz uma argumentação aí para vocês verem. Quem é representado pelos 2 bodes e por quê? Jesus realizou o trabalho dos 2 bodes, isso é a nossa interpretação. Ele morreu, derramou seu sangue por nós e levou sobre si os nossos pecados. E aí tem um texto que é claro sobre isso. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras foram sarados. Então, olha aí, levando ele mesmo os nossos pecados. Então, nós entendemos que esses 2 bodes representam o ministério de Jesus. Vamos ver aqui. Um bode tinha que morrer e derramar seu sangue, enquanto o outro bode tinha que levar sobre si todas as iniquidades confessadas pelo povo de Israel, e também levá-las para fora do arraial. Por isso Jesus teve que padecer fora dos muros de Jerusalém, conforme Hebreus 3:12. Considerar o bode emissário, o que levou os pecados para o deserto, como Satanás, seria forçar a ideia de que Satanás pode tomar parte na expiação dos pecados do povo. Isto seria, no mínimo, ilógico, uma vez que ele é o originador do pecado e da mentira. Ao mesmo tempo, é fazer acreditar que a obra de Cristo não foi realizada completamente no Calvário. E que Jesus ainda está dependendo da ajuda de Satanás, isto é, de que os pecados sejam confessados sobre a cabeça de Satanás. Estão vendo a falta de coerência aí na interpretação, gente? Isso contradiz veementemente a palavra de Deus e torna ineficaz o sacrifício do Cordeiro de Deus, e muito grave tal concepção. Mas ela existe. Então, se vocês forem conversar aí, tem uma parte aí dos evangélicos que defende essa ideia. Tá? Alguns ramos pentecostais e a igreja adventista, principalmente, é a que mais ardorosamente defende isso aí. Eu não vejo base para isso, mas eu estou passando para vocês porque você pode se deparar com essa interpretação. Um bode é Jesus e outro Satanás. É complicado isso, né? Você entender isso. Até porque em nenhum momento das leis que nós vimos sobre oferta faz menção a Satanás. Lembra que todas as ofertas que nós vimos aí, no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, nenhuma delas faz menção à simbologia de Satanás. O texto diz que os 2 bodes foram pegados para expiação. Se a gente admitir que um é Satanás, então nós vamos admitir que Satanás fez parte da expiação pelos nossos pecados. Perguntas, gente? Vocês estão cansados, não estão? Amém? Então vocês estão cansados mesmo, que nem amém saiu. Misericórdia. Vamos acabar então. O dia da expiação era uma assembleia solene, um dia em que o povo jejuava e humilhava diante do Senhor. Essa contrição de Israel salientava a gravidade do pecado e o fato de que a obra divina da expiação era eficaz
somente para aqueles de coração arrependido e com fé perseverante. Amém? Essa festa era uma festa também que o israelita deveria passar por um período de contrição. Ele deveria afligir a alma. Ele deveria sentar e chorar pelos seus pecados. Entenderam isso aqui? O que você aprende sobre isso, hein? Você lembra a última vez que você sentou-se, chorou, afligiu a sua alma por causa dos seus pecados? Lembra? Essa é uma prática que nós estamos perdendo ela. Até porque a gente não gosta muito. A gente tem dificuldade em admitir culpa. Não é verdade? Tem dificuldade de admitir culpa. Então, esse dia da expiação aqui, gente, é uma coisa muito, muito importante em termos de lições práticas para nós. O israelita deveria chorar pelos seus pecados e entender, olha, tudo isso está sendo feito aí por causa do meu pecado. Eu sou um miserável mesmo. Ele deveria sentir o peso do seu pecado. Ao mesmo tempo que ele sentiu o peso do seu pecado, vamos imaginar que era um israelita daqueles do coração duro, né? Que tinha pisado na bola durante o ano, muitas vezes. Ao mesmo tempo ele pensava assim, mas agora, esse sacrifício vai cobrir aquele pecado que eu fiz. Então a ideia era o seguinte, olha, nós somos pecadores, devemos sentir o peso do pecado, mas ao mesmo tempo, lembre-se que o sacrifício de Jesus cobre todos os nossos pecados. Nós podemos receber o perdão de Deus, por maior que seja. Então, a prática devocional, gente, diária, saudável, que você não precisa necessariamente estar dentro de uma igreja. Vou dizer a verdade para você, pode ser até dentro de um ônibus cheio de gente. Você pode afligir a sua alma e pode contemplar a salvação em Jesus e receber o perdão de Deus e ser restaurado. Essa é uma prática diária, porque a Bíblia diz que nós pecamos a todo tempo. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isso é o renovar de Deus na nossa vida, Ele vem com essa prática. Eu sinto a renovação da minha fé e das minhas forças espirituais, é quando eu lamento os meus pecados, eu encaro eles, mesmo que eles sejam pecados assim difíceis, que eu precise destronar o meu ego, não é? Que eu preciso destronar o meu ego, mesmo que seja, eu exerço essa disciplina, mas ao mesmo tempo eu contemplo a salvação. Eu tenho esperança. Não termino com choro, eu termino com a restauração. Isso é renovação espiritual, meus irmãos. Se nós não aprendermos essa prática, a gente desmaia, a gente cansa. Hebreus capítulo 12 fala sobre desmaiar a vossa alma. Por que a gente desmaia a vossa alma? A falta disso aqui. Quando eu me coloco no trono e acho que tudo deve girar em torno de mim. É culpa do fulano, é culpa do Beltrano, eu sou assim, é por causa do fulano, e aí eu começo a esquivar do encontro de confissão dos meus pecados com Deus, porque dói confessar pecado. Você acha fácil falar, Deus, só me perdoa porque eu sou um orgulhoso, um arrogante. Você acha fácil falar isso? Eu não acho, não. Mas de vez em quando a gente precisa encarar o Papai do Céu e falar, Deus, eu fui arrogante demais. Me perdoa, Senhor. Senhor, eu fiz cara de bonzinho, mas no fundo eu queria que aquele camarada, Senhor, me perdoa por essa maldade que está lá no meu coração. Senhor, hoje eu falei uma palavra que a minha intenção era jogar minha mulher no chão mesmo. Jogar meu marido no chão. Eu sei onde eu mexo com ele. Se a gente não aprender, gente, esse momento com Deus, a nossa vida espiritual vai ficando pesada. A gente vai ficando cansado.
Até que uma hora você fala assim, isso não vale a pena, não. Eu não estou sentindo a presença de Deus, mas já vi um crente falar assim, eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu fico preocupado quando eu vejo um crente falar que veio num culto e não sentiu a presença de Deus. Fico preocupado. E aí fala assim, não, eu não senti a presença de Deus, não. O pastor não foi bem, o louvor não foi bem, muito calor, e o diácono na porta me cumprimentou, o irmão está conversando, não, o culto hoje foi uma droga. Se você entender a essência do relacionamento com Deus, não tem culto ruim, viu, gente? Eu sei disso, gente, porque vocês também, muitos de vocês, já tiveram experiência. O meu ministério pastoral, eu comecei na periferia de São Paulo, eu e Jaqueline, um lugar, assim, que de pouco recurso, pessoas muito simples, não tinha um coral bonito, não tinha uma música bonita. Para você ter uma base, quem cantava os hinos era eu. Você vê que o negócio era feio lá. Eu era o bambambam. Julinho. Julinho até enrugou a testa ali. Então, tudo simples. Aí você fala assim, mas não tem nada aqui que... Opa, meu amigo, se você buscar a presença de Deus ali, é igualzinho o culto em qualquer lugar. Não precisa de ser um bambambam, não. Independente do pastor que prega, tem gente que fala assim, hoje não é o pastor fulano de tal, não vou na igreja, não. Porque não, ele é diferente. Não. Se você for na igreja com esse espírito de adoração a Deus, Deus vai falar com você até através de um jumento. Ele não falou na Bíblia através de um jumento? Falou, ué. Das mínimas coisas. Então, queridos, esse texto aqui, essa lição de hoje, desse capítulo, é maravilhoso, porque ele trabalha essencialmente o que é a vida cristã. O dia da expiação estava repleto de simbolismo que anunciava, o que pré-anunciava a obra de Jesus como nosso Salvador. Os sacrifícios do Antigo Testamento tinham que ser repetidos anualmente. Por quê? Eles eram provisórios. Todo ano tinha que fazer aquilo. Mas eles estavam apontando para o futuro, quando então Cristo viria para fazer uma única vez o sacrifício e para remover permanentemente o pecado confessado. Amém? Os dois bodes representam a expiação, o perdão, a reconciliação e a purificação consumados por Cristo. Os sacrifícios no dia da expiação proviam uma cobertura pelo pecado e não a remoção do pecado. O sangue de Cristo derramado na cruz, no entanto, é a expiação plena e definitiva que Deus oferece à raça humana. A expiação esta, morte esta, sacrifício esse, que remove o pecado de modo permanente. Cristo, como sacrifício perfeito, pagou inteiramente a penalidade dos nossos pecados e levou a efeito o sacrifício expiador que afasta a ira de Deus e que nos reconcilia com Ele, que restaura a nossa comunhão com Ele. Quarto lugar, o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava com sangue para fazer expiação, representa o trono de Deus no céu. Cristo entrou nesse lugar santíssimo após a sua morte e com seu próprio sangue fez expiação para o crente perante o trono de Deus. Se lembra como nós começamos o nosso culto? Nós lemos Hebreus, falamos do trono da graça. Esse trono da graça fica no lugar santíssimo. Só o sacerdote entrava lá uma vez por ano. Mas agora nós podemos entrar todos os dias, a qualquer momento, a qualquer hora. Amém. Visto que os sacrifícios de animais tipificavam o sacrifício perfeito de Cristo pelo pecado,
e que se cumpriram no sacrifício de Cristo, não há mais necessidade de sacrifícios de animais depois da morte de Cristo na cruz do Calvário. Amém?